Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É para mim um grande privilégio estar aqui para essa conversa e hoje eu quero meditar em alguns parágrafos do primeiro selo e apoiá-lo com Mateus capítulo 24. Veja, todos nós sabemos que a hora em que nós estamos vivendo é uma hora muito importante para a igreja verdadeira, pois ela tem sido despertada pelas misteriosas 7 vozes de Apocalipse 10. Veja, essas vozes que nem mesmo foram escritas, elas contêm o mistério para aprontar a igreja para o arrebatamento, que é o mistério de sua vinda. Veja, como ele vem que é o mistério, disse o profeta. Que ele vem, todos sabem. A Igreja Católica sabe, os Adventistas sabem, Testemunha de Jeová pintam seus quadros e assim por diante. O como seria revelado apenas ao povo eleito, aqueles que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro. Veja, leiamos então Mateus 24, verso 29 a respeito desse evento. Veja, sua descida, o mistério do 7º selo. Veja, e logo depois da aflição naqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Todos nós sabemos que o sol representa Jesus Cristo, a lua representa a igreja, mas também representa a lei. Veja, a lua perdendo o seu brilho, perdendo a sua luz, porque colocou para fora o Filho do Homem. Veja, exatamente num acontecimento quando o Papa Paulo VI visitou Jerusalém. Depois de 2000 anos, foi a primeira vez que um Papa pisa na Terra Santa. Veja, e ao mesmo tempo, aqui no Ocidente, a luz do entardecer estava brilhando, a palavra manifestada, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Zacarias disse, haverá luz no entardecer, e luz é a palavra manifestada. Veja, houve outra vez um molho movido sobre a igreja, e esse molho movido é a palavra em todo o seu poder, como ela foi há 2000 anos atrás. Veja, a palavra manifestada. Veja, então temos agora essa grande aparição em 1963, para confirmar a Escritura. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Veja, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Veja, com poder e grande glória. Veja, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja, em Atos 1, veja, uma nuvem envolveu o Senhor Jesus Cristo e ele subiu ao céu numa nuvem, e aqueles 2 varões disseram aos discípulos, assim como o viste subir, assim ele descerá. Veja, e o profeta de Malaquias 4 estava sobre a terra exatamente em 1963, quando aqueles 7 anjos formaram aquela peruca branca. Veja, os jornais noticiaram por toda parte. Veja, e tempos depois, o profeta, ele mesmo, não tinha interpretação do que era aquela nuvem. Então o Espírito Santo veio a ele e disse, vire a foto para a direita. E quando ele virou a foto para a direita, ele viu a cabeça. Veja, a imagem perfeita daquele quadro que Hofmann, o pintor alemão, havia pintado a respeito de como ele tinha recebido a inspiração, de como seria o rosto de Jesus Cristo. Veja, ali estava ele, a peruca branca. Por baixo dessa peruca branca estava seu cabelo preto, sua barba preta. E disse o profeta, ali estava Jesus Cristo, de acordo com Apocalipse 1, verso 14. Ele havia tido uma visão, quando o Espírito Santo veio a ele, personificado, na forma de um juiz com uma peruca branca. Porque antigamente, os juízes colocavam uma peruca branca para mostrar que eles estavam agora idôneos, aptos para poderem julgar. E aqui aparece ele, no tempo do fim, como um juiz, de acordo com Apocalipse 1,14, para estabelecer o julgamento sobre a terra. Então a igreja seria despertada por esses misteriosos 7 trovões, que contém esse mistério de sua segunda vinda. Veja, e ele enviará seus anjos. Veja, Apocalipse 10, verso 7, um anjo para a igreja gentia.
Veja, o sétimo selo é para nós o mistério da sua descida, porque diz a Bíblia, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Veja, essa foi a mensagem do sétimo anjo. Veja, uma mensagem reunindo o povo para receber a palavra, ao som da trombeta, juntando a igreja ao redor da palavra. Veja, esse foi o alarido, foi a mensagem profética de Malaquias 4. Veja, logo em seguida, teremos Apocalipse 11, que são 2 anjos, agora chamando os 144 mil, porque o sétimo selo é para nós, o que a sétima trombeta é para os judeus, juntando eles para a sua expiação. E o que é expiação? É reconhecer o Messias. E quando eles reconhecerem o Messias, o pecado será tirado, a iniquidade será apagada e eles serão selados com o Espírito Santo, porque ele vem precisamente agora para a igreja judaica, logo após o arrebatamento da igreja. Então há um povo despertado por esses misteriosos 7 trovões, que disse o profeta, contém o mistério de sua segunda vinda. E é justamente essa revelação que dá à igreja o tremendo batismo com o Espírito Santo. Veja, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a igreja está suposta a receber esse poderoso batismo com o Espírito Santo, que a tirará da terra no arrebatamento. Então ela é despertada, ela é vivificada com esse poder do Espírito Santo. E ela é colocada em ordem, veja, na plataforma para o arrebatamento, de acordo com Apocalipse 19. Lá diz, já a sua esposa, veja, esposa, não mais noiva, porque sua esposa já se aprontou. Veja, ela é aprontada, a exemplo de Eliezer, que levou as roupas para Rebeca e aprontou ela para o encontro com Isaac no meio do caminho. Veja, o mesmo Isaac que ela encontra no meio do caminho é o mesmo Isaac que Abraão sacrificou no Monte Moriá, simbolicamente. Veja, o mesmo Jesus que morreu há 2000 anos atrás no Monte Moriá é o mesmo que temos encontrado aqui no meio do caminho. E nosso Eliezer, estando sobre a terra, apontou para o céu e disse, este é meu Senhor, a exemplo de Eliezer no passado. O que temos aqui são escrituras manifestadas. Veja, aquela grande meia hora de silêncio de Apocalipse 8, verso 1, já terminou. Veja, e Apocalipse 10, verso 8 diz, e tornou o anjo a falar comigo. Então há uma igreja despertada, uma igreja que está sendo vivificada por esses misteriosos 7 trovões, porque disse o profeta, na hora de sua vinda, esses 7 trovões dariam à igreja a fé para se aprontar. Veja, agora seguindo essa linha de pensamento, no primeiro selo, parágrafo 75, veja, os mistérios sendo revelados nos dias da voz do 7º anjo. Veja, e então virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Veja, João ia escrevê-los, mas o anjo disse, não escrevas. Isso mesmo, e creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Então esse despertar, veja, a vivificação, a vindicação dessa verdade no coração do verdadeiro eleito, despertará e trará a esse eleito o poderoso batismo com o Espírito Santo, porque é o que está prometido aqui na Escritura. Veja, porque com o que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Veja, ele tinha percorrido o mundo quase que 7 vezes com Marcos 16, colocando as mãos sobre os enfermos, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos. Veja, mas isso eram apenas os dons. Seria necessário o abrir dos mistérios, a palavra sendo revelada, porque a fé vem pelo ouvir. Veja, e ouvir a sua palavra. Então esses mistérios que estavam escondidos na parte de trás da mente de Deus seriam revelados à igreja para despertá-la, para trazer a ela o poderoso Espírito Santo. Veja, temos de avançar. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina, disse ele. Veja, temos de ter suficiente fé para ser mudados num momento e ser tirados dessa terra. E vamos achar isso dentro de pouco, querendo o Senhor achar isso onde isso está escrito. Então todos os juízos desses malfeitores, agora veja, no decorrer
das eras desses selos, eles têm se aberto, até que agora o último selo se abre. E agora, como estava observando esses selos, é só presumindo o que eles estavam fazendo. Agora, ao final das eras da igreja, sucederão todos esses malfeitores e entrarão na tribulação. Todos esses malfeitores dos 7 selos que têm obrado misteriosamente na igreja. Agora, parágrafo 167. Veja, mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse, não escrevas. Veja, que algo tremendo. Não poderia ser escrito porque o diabo tomaria isso e o personificaria. E veja, e meteria muitos crentes em confusão. Veja, não escrevas. Então ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu. Mas quando esses 7 trovões, lá em Apocalipse 10 soaram, ele disse, não os escrevas de modo algum. Eles são mistérios, ainda não sabemos o que são. Mas, em minha opinião, eles serão revelados muito em breve. E quando forem, isso dará fé para essa graça arrebatadora, para essa igreja partir. Está vendo? Veja, é aí aonde nós estamos olhando. Veja, esses mistérios que seriam revelados para despertar a igreja, para dar a ela esse poderoso enchimento do Espírito Santo. Veja, para trazer a igreja a condição de fé para o rapto, porque os que morreram em Cristo durante as 7 eras, todos estão esperando que essa igreja viva chegue à perfeição. Então, no parágrafo 391 do 7º selo, ele diz, agora, você nota? A abertura desse 7º selo também está em um mistério tríplice. Veja, eu vou falar e falei que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão esse mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Então esses misteriosos 7 trovões, veja, soando, veja, através da mensagem, veja, trazendo essa revelação, levando a igreja a olhar para cima, de acordo com a profecia, vivificados pelo Espírito, dentro da alma por essa revelação, trazendo essa graça reveladora para a fé de rapto. Irmão, que Deus te abençoe. Espero que isso possa colocar mais do Espírito Santo dentro do seu coração. Espero que isso te desperte mais para a hora que nós estamos vivendo. Deus te guarde, é minha oração, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Amém.